Oi, gente, eu sou a professora Karine e hoje vou falar para vocês a respeito de uma área da microbiologia conhecida como micologia. Nessa área da micologia, ela estuda micro-organismos conhecidos como fungos e leveduras. A palavrinha fungos, ela vem do latim, conhecida como cogumelos, e são bem semelhantes à questão das plantas. Só que, com o passar do tempo, com alguns estudos, começou a ser analisado que existiam algumas diferenças básicas entre as plantas e esses fungos. E a partir daí foi criado o reino fungi. Dentre essas diferenças que a gente pode citar com relação a esses fungos e as plantas, a gente pode falar que, por exemplo, os fungos eles não sintetizam a clorofila, eles não têm a celulose, exceto alguns fungos aquáticos, e não armazenam o amido como uma substância de reserva. Existem algumas características gerais para a gente conhecer a questão desses fungos. Vamos falar um pouquinho de cada um delas. Primeira coisa, esses fungos eles são eucariontes, ou seja, eles possuem um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. A gente faz estudo da área da macroscopia e também dos aspectos microscópicos desses fungos. Eles podem ser unicelulares e pluricelulares. A parede celular ela é composta por quitinas e gucanas. Esses fungos também são quimioheteróficos, ou seja, eles utilizam compostos orgânicos como uma fonte de energia e também uma fonte de carbono. Além disso, os fungos eles são haploides. Eles possuem um conjunto completo de cromossomos, ou seja, gametas, formados por uma única estrutura. Possuem também, no seu armazenamento, glicogênio, manitol, trealose e álcools. Podem fazer uma reprodução de forma assexuada e sexuada e pertencem ao reino fungi. Esses fungos já são conhecidos mais de 70 mil espécies diferenciadas, que já foram catalogados. Então, a gente já tem mais de 70 mil espécies catalogadas. Dentre essas espécies, a gente encontra fungos que são aeróbios, que necessitam da presença de oxigênio para conseguir sobreviver, e a gente também encontra alguns fungos que são anaeróbios, que conseguem sobreviver sem a necessidade de oxigênio. Eles são seres que conseguem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. São também heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam de uma fonte de nutrientes. São parasitas e decompositores. E a gente encontra eles dispersos, ou seja, a gente consegue encontrar eles disseminados em propágulos de água, animais, no homem, sementes, insetos e também no ar. E eles crescem muito bem em temperaturas ambiente e em meios mais ácidos. Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos fungos. Eles podem se reproduzir de forma assexuada e também de forma sexuada. Da forma assexuada, a gente tem 3 tipos principais de reprodução, que são a fragmentação, o brotamento e a esporulação. Quando a gente fala dessa parte da reprodução por fragmentação, esses fungos, eles conseguem dar origem a estruturas, conseguem se regenerar através de fragmentos de suas estruturas. Ou seja, se a gente pega um pedacinho desse fungo, um pedaço de um tamanho considerável, ela consegue se regenerar e dar origem a um ser igual ao que a gente retirou esse fragmento inicial. No caso já da questão do brotamento, a gente vai ter um crescimento, um broto ali do corpo inicial. Por isso que a gente fala de brotamento. É como se crescesse uma estrutura junto àquela estruturazinha inicial, através de brotos. E também a gente tem a questão da esporulação. Na esporulação, alguns fungos eles possuem esporos. E quando eles acham ambientes favoráveis, eles liberam esses esporos e tem aí o crescimento de novos fungos. Já na reprodução sexuada, a gente vai ter
a atração de hifas. Nessas hifas aqui é onde a gente tem o material genético, o material desses fungos. Esses fungos, eles vão ser haploides, no caso da reprodução sexuada. Cada uma dessas hifas vai possuir uma forma haploide, tá? Que a gente representa por N. Primeiramente, vai ocorrer a atração dessas hifas. Quando essas hifas se encontram, começa um processo chamado de plasmogamia, que é quando a gente vai ter a fusão dos citoplasmas. Quando esses citoplasmas se fundem, a gente começa um outro processo, que é a fase heterocariótica, perdão. Nessa fase heterocariótica, esses núcleos, eles permanecem ainda separados, cada um com seu material genético, até a gente ter a união, a fusão desses núcleos, que a gente chama de cariogamia, dando origem a uma estrutura 2Ns. Em seguida, a partir do momento que a gente tem essa estrutura 2Ns formadas, ou seja, uma estrutura diploide formada, a gente começa um processo de meiose, que é aquele processo onde a gente tem uma célula mãe, que vai ter o material diploide, e esse material diploide ele se divide, dando origem a 4 células filhas com material genético haploide, ou seja, uma célula mãe diploide dá origem a 4 células filhas haploide, tá? É assim que a gente tem o processo de reprodução desses fungos. Esses fungos, eles têm uma grande importância hoje para a gente em várias áreas diferenciadas. Por exemplo, os fungos são os principais decompositores de matéria orgânica que nós temos. Eles são considerados os grandes lixeiros do mundo, porque eles conseguem decompor grande parte da matéria orgânica que é dispensada. Eles são utilizados também na fermentação biológica, na produção de pães, cervejas, vinhos. Produzem também alguns antimicrobianos, participam dessa produção de antimicrobianos, como por exemplo no caso da penicilina, a gente tem a origem da penicilina de um fungo chamado Penicillium crisógeno, e no caso da cefalosporina a gente tem o Cephalosporin acremonium. Entra também a questão da contaminação de alimentos, através de um processo que a gente chama de micetismo ou micotoxicoses, tá? E também na alimentação. A gente tem o champignon, shiitake, vários outros tipos de fungos que são utilizados no processo de alimentação. E também temos a questão da medicina. Dentro da área da medicina, a gente estuda muito a questão das micoses. A gente tem alguns tipos de micose, como por exemplo, micoses profundas, micoses oportunistas, superficiais, cutâneas, e todas elas apresentam uma grande importância dentro da área da medicina. Esses fungos, eles realizam relações ecológicas, tá? As principais relações que a gente pode falar são as relações conhecidas como saprófitas. No saprofitismo, esses fungos, eles vão se nutrir, eles absorvem nutrientes de materiais orgânicos já em decomposição. Então, a gente fala que é uma relação, que pode ser uma relação harmônica. Ele vai se alimentar, ele vai absorver nutrientes de uma outra espécie que já está no processo de decomposição. Já na simbiose, a gente vai ter uma relação harmônica também. Espécies diferentes, só que sem atrapalhar. Elas conseguem viver muito bem juntas. Uma relação benéfica entre elas, E tem também a questão do parasitismo, que já é uma relação parasitária que os fungos podem ter também. Nessa relação parasitária, a gente já fala que é uma relação desarmônica. E eles têm, no caso, eles vão utilizar, eles têm uma dependência metabólica daquele outro ser. Então, eles precisam daquele outro ser, daquela outra espécie, como uma fonte de nutrientes e não causam nenhum tipo de benefícios, muito pelo contrário, vai causar uma grande quantidade de malefícios a essa outra espécie. Já com relação, quando a gente estuda a morfologia dos fungos, a gente estuda ela de duas formas.
Uma é a questão da parte macromorfologia ou macromorfológica, onde a gente vai observar as características macroscópicas, as estruturas coloniais que são produzidas por esses fungos. E tem a parte da micromorfologia, que já são as características microscópicas, aquelas que a gente observa ao microscópio. Na parte da micromorfologia, ou na parte micromorfológica, a gente pode dar ênfase na questão, por exemplo, dos fungos, conhecidos como leveduras. Essas leveduras são estruturas unicelulares, esféricas, podem ser ovais e também no formato mais elipsoide. E algumas dessas leveduras, elas podem apresentar o que a gente chama de pseudomicélio ou também pseudohifas, que são essas estruturas aqui, ó. Por que a gente fala de pseudohifas? Porque não são hifas, as hifas são estruturas tubulares, tá? E não em forma de brotamento. Então, olha só, aqui a gente tem uma levedura, uma célula unicelular esférica, e ela começa a ter a sua reprodução por formato de brotamento. E aqui a gente já tem essa pseudo-hifa aqui, ou pseudomicélio, que vão ser essas estruturas, elas vão crescendo e vão ficando agregadas umas às outras, elas não se desprendem, elas ficam agregadas umas às outras. Com relação a essas leveduras, a gente coloca alguns aspectos importantes, como por exemplo, para ter um crescimento satisfatório, elas precisam de uma umidade superior a exigida pelos bolores, que são os outros tipos de fungos que a gente vai falar daqui a pouco, e uma umidade inferior à que é exigida pelas bactérias. Precisam de uma temperatura ideal em torno de 25 a 30 graus Celsius. O crescimento ele já é favorecido por um pH um pouco mais ácido, um ambiente com pH um pouco mais ácido, e se multiplica muito bem na questão de aerobiose, tá? Com relação a essa multiplicação em aerobiose, existe uma exceção que são as leveduras fermentadoras, tá? Essas leveduras fermentadoras, elas já vão se multiplicar melhor na anaerobiose e tem o açúcar como uma grande fonte de energia. Já a questão das características macromorfológicas dessas leveduras, a gente vai encontrar o crescimento em colônias com aspecto úmido, cremosa ou até mesmo pastosa. Essas são as características macromorfológicas, aquilo que a gente consegue visualizar através do crescimento dessas bactérias em meios de cultivo. E a gente tem os bolores, que são tipos de fungos também, que já são fungos multicelulares e filamentosos. Esses bolores, eles são formados por estruturas chamadas de hifas. Como eu falei para vocês, essas hifas são estruturas tubulares e ramificadas, como está dando para ver aqui na imagem abaixo. Um conjunto de hifas, uma massa de hifas, tá? Que ficam enoveladas, que ficam entranhadas umas às outras, elas já são chamadas de um micélio. Então, quando a gente fala das estruturas dos bolores, a gente pode encontrar a presença de hifas, dessas formas aqui, isoladas, mas a gente também pode ter uma grande quantidade de micélios, que vão ser esse emaranhado de hifas, igual a gente pode visualizar aqui nessa outra imagem também. Essas hifas, elas podem ser cenocítica, ou aseptadas, que a gente fala, ou apocíticas, septadas. Os septos são essas estruturas aqui que fazem essa divisão dessas hifas em fragmentos. São essas divisões aqui. Então, a gente pode encontrá-las de formato inteiriças, ou seja, sem esses septos, sem essas divisões, que a gente chama de cenocíticas, ou a gente pode encontrar ela também dividida por uma grande quantidade de septos. Além disso, também, a gente pode encontrar essas hifas de forma ramificada, que são essas estruturas aqui, ó, que crescem formando algumas bifurcações de forma adjacente. Os bolores, eles têm como característica macromorfológica as suas colônias de um aspecto seco, aspecto aveludado, um aspecto algodonoso ou também pulverulento. Esses bolores já são menos exigentes
que as leveduras e as bactérias com relação à umidade, questão de pH e temperatura e nutrientes também. Eles crescem em ambientes ricos em carboidratos e ácidos. Grande maioria deles são aeróbios e eles crescem apenas na superfície do alimento em contato com o ar. Eles têm uma assimilação com a questão do nutriente bastante acelerada, ou seja, eles têm um crescimento, quando encontram um meio satisfatório para o crescimento, esse crescimento ele é bastante rápido, ele é acelerado. Aqui tem algumas principais características com relação à macromorfologia dos fungos que a gente precisa analisar, que a gente analisa quando a gente está fazendo o estudo desses fungos de forma mais aprofundada. Claro que essas características, para serem bem vistas, para serem bem estudadas, elas elas dependem de vários fatores, como a questão da constituição nutricional do meio, dependem da questão dos tempos, cada uma cresce num tempo diferente. A gente tem fungos que têm um crescimento mais lento, temos crescimentos de fungo moderado e temos crescimentos fúngicos também mais demorado, tá? Então, isso também interfere nesse crescimento, no estudo macromorfológico desses fungos. A temperatura de incubação também, uns gostam de uma temperatura mais ambiente, outros crescem bem em temperaturas um pouco mais frias, enfim, tá? Então, todas essas condições com relação ao meio nutricional, tempo de crescimento desses fungos, temperatura, tudo isso vai influenciar quando a gente for fazer a análise macromorfológica desses fungos. Dentre as características que a gente pode citar, entram a questão da textura, tá? A textura da colônia, dessa colônia fúngica, ela pode ser uma colônia cerosa, pode ser uma colônia cremosa, com aspecto mucoide, membranosa, pulverulenta, granular, tipo um camurça, ou também cotonosa. A topografia desse crescimento fúngico, ela pode apresentar uma topografia mais plana, convexa, umbilicada, pregueada e cerebriforme. São alguns tipos de topografia que a gente pode encontrar. Já com relação aos aspectos, a gente pode ter um aspecto brilhante, opaco, seco ou também úmido. A superfície dessas colônias podem ser lisa, com a presença de fissuras, ou toda rugosa, toda cheia de rugas. Podem apresentar também bordas regulares, irregulares ou radiadas, que já são mais espalhadas. Tem a questão da cor da colônia, que pode ser um branco, preto, verde, vermelho, amarelada, acastanhada, alaranjada, que a gente encontra essas palavras também na questão da literatura. O pigmento pode ter presença ou ausência de um pigmento, tá? Qual que é a cor do pigmento? Ele está ali difuso ou ele está mais restrito ali só à presença da colônia mesmo? O tempo de crescimento, como a gente falou, a gente tem alguns fungos que crescem de forma rápida, em torno de 3 dias, a 3 a 4 dias a gente já tem um crescimento satisfatório. Temos também colônias que crescem com um crescimento apresentam um crescimento moderado, que já variam em torno de 7 dias, e temos também tempos de crescimento que já ultrapassam de 14 dias, tá? E o diâmetro da colônia, qual que é o formato, qual que é o tamanho daquela colônia ali? Todas essas características, quando a gente vai analisar as características macromorfológicas, são importantes a serem analisadas. Além do que, com relação aos fungos, uma observação é interessante a ser feita. Quando a gente estuda essa parte macromorfológica dos fungos, é muito importante a gente observar também o antiverso da colônia. A coloração do antiverso também, ela ajuda bastante a gente identificar qual que é o gênero e qual que é a espécie do fungo. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa analisar também. Com relação a esse desenvolvimento dos fungos, a gente pode então simplificar eles de duas formas. Primeiro, as colônias de leveduras e as colônias de bolores. Com relação às características, as colônias de leveduras, elas apresentam um aspecto mais úmido, pastoso ou cremoso. São estruturas unicelulares, formadas por uma única célula, que possuem funções vegetativas e reprodutivas.
Já as colônias de bolores, elas têm um caráter mais seco, algodonosa ou aveludados. Vamos ter a presença de hifas, septadas ou não septadas. Podemos encontrar elas emaranhadas, que vão dar origem ao micélio, que esse também tem um caráter vegetativo e reprodutivo. Agora, quando a gente vai fazer a leitura das colônias, a gente também pode fazer da seguinte forma. A gente tem uma colônia. Para verificar se era leveduriforme, a gente vai analisar a descrição da topografia. Se é rugosa, preguiada, se é rajada, pulverulenta, se é herbiforme, enfim. Vamos em seguida fazer a descrição do pigmento, qual que é a coloração ali do pigmento. E também, como eu falei para vocês, a descrição da coloração do antiverso do meio de cultivo ou do meio de cultura. Agora, quando a gente estuda as colônias filamentosas, a gente precisa verificar a quantificação dos micélios aéreos, se são escassos, moderados ou abundantes. Em seguida, também fazemos a descrição da topografia, descrição da pigmentação e descrição da coloração do antiverso do meio de cultivo, tá? Ou do meio de cultura, tá bom? Fiquem ligados que eu vou colocar mais videozinho a respeito desses fungos.